Meu marido teve coragem de me trair. E agora paga por cada lágrima que derramei. A chuva batia contra as janelas do nosso apartamento em Florianópolis, com uma intensidade que parecia ecoar o caos que estava prestes a se instalar na minha vida. Era uma terça-feira comum de março, dessas em que o verão insiste em se despedir aos poucos, deixando o ar pesado e carregado de promessas não cumpridas. Meu nome é Bianca, e até aquela noite, eu acreditava conhecer cada detalhe da minha vida ao lado de Rogério. 8 anos juntos, 6 de casamento oficial, dividindo sonhos, contas e aquele pequeno apartamento de 2 quartos com vista para o mar que tanto amávamos. Ele trabalhava com turismo, eu lecionava literatura no ensino médio e nossa rotina fluía como as ondas lá embaixo, previsível, mas reconfortante. Rogério havia saído mais cedo para jantar com clientes, como sempre dizia quando precisava trabalhar até tarde. Nada em comum. Aproveitei a noite sozinha para corrigir provas e preparar as aulas da semana seguinte. Machado de Assis e suas ironias me faziam companhia enquanto o vento balançava as cortinas da sala. Foi quando o celular dele apitou na mesa de centro que tudo começou a desmoronar. Inicialmente ignorei. Rogério sempre esquecia o telefone em casa quando saía apressado. Mas o aparelho não parava de vibrar, insistente como um inseto irritante. Levantei-me da poltrona onde estava trabalhando, imaginando que pudesse ser algo importante. Talvez um cliente com alguma emergência. A tela mostrava 3 mensagens não lidas de um contato, salvo apenas como Lu. Franzi o senho. Não me lembrava de nenhuma Lu no círculo de amizades do Rogério, nem entre os contatos profissionais que eu conhecia, mas foi o conteúdo das mensagens que me fez esquecer completamente de respirar. Amor, você esqueceu seu perfume no meu carro ontem. Estou com saudades do fim de semana em Camboriú. Quando vamos repetir? Rogério, por que não está respondendo? Estou ficando preocupada com a gente. Meus dedos tremeram segurando o aparelho. Li e reli cada palavra, como se pudesse haver algum engano, alguma explicação lógica que minha mente de professora de literatura, acostumada a decifrar entrelinhas e metáforas, não estava conseguindo captar. Mas não havia ambiguidade possível ali. Era cristalino, dolorosamente óbvio. Sentei-me no sofá, ainda com o celular nas mãos, enquanto minha visão se embaçava. Fim de semana em Camboriú. Há 2 semanas, Rogério havia me dito que precisava viajar a trabalho, sozinho, para fechar um contrato importante com um resort. Eu até brincara que queria ir junto, mas ele insistiu que seria só trabalho, muito chato, você ia se entediar. O perfume dela no carro dele. Quantas vezes eu havia sentado naquele banco do passageiro, aspirando o cheiro que pensava ser apenas do ambientador? A ironia era amarga demais até para Machado de Assis. Rolei a tela para cima, procurando conversas anteriores, e foi como abrir uma caixa de Pandora digital. Meses de mensagens, meses de te amo, não vejo a hora de sair dessa situação. Ela não desconfia de nada. Fotos íntimas que ele nunca mais tirava comigo. Planos de encontros que coincidiam exatamente com seus jantares de negócios e viagens de trabalho. Eu não era apenas uma esposa traída. Eu era uma idiota completa. A porta se abriu às 11h15 da noite, e Rogério entrou sacudindo a chuva do casaco, com aquele sorriso despreocupado que eu conhecia tão bem. Por um momento, observei-o em silêncio. O homem com quem dividia a cama há 8 anos, que me beijava de manhã antes de sair para trabalhar, que reclamava quando eu deixava cabelos no ralo do banheiro. Como ele conseguia manter essa fachada tão perfeitamente? Oi, amor, disse ele pendurando o casaco no cabideiro. Desculpa o atraso. O jantar se estendeu mais que o esperado. Como foi seu dia? Ergui o celular dele no ar, a tela ainda exibindo a conversa com Lu. Esqueceu alguma coisa. A transformação no rosto dele foi instantânea. O sorriso se desfez como açúcar na chuva, e seus olhos se arregalaram numa expressão que misturava surpresa, medo e algo que parecia quase alívio, como se uma parte dele estivesse cansada de manter a farsa. Bianca, eu posso explicar? Não, interrompi, levantando-me.
Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, considerando que por dentro eu estava desmoronando. Não precisa explicar, está tudo muito claro. Ele deu um passo em minha direção, mas ergui a mão, parando-o. Naquele momento, algo se cristalizou dentro de mim. Uma decisão fria, calculada, que surgia não apenas da dor, mas de uma raiva que eu nem sabia que possuía. Rogério havia me subestimado. Pensava que eu era apenas a esposa ingênua que ficaria em casa chorando, implorar perdão, aceitar migalhas de arrependimento. Ele não fazia ideia do que estava prestes a descobrir sobre mim. E sobre quanto custa cada lágrima que uma mulher derrama por um homem que não a merece. Os 3 dias que se seguiram à descoberta foram os mais longos da minha vida. Rogério tentou de tudo. Lágrimas falsas, promessas vazias, até mesmo raiva quando percebeu que eu não cederia facilmente. Mas eu havia mudado algo fundamental dentro de mim naquela noite chuvosa. Onde antes existia uma esposa confiante, agora habitava uma investigadora determinada. Na quinta-feira pela manhã, depois que ele saiu para trabalhar com aquela cara de cachorro abandonado que tanto praticava no espelho, sentei-me no meu computador com uma xícara de café forte e uma missão clara: descobrir exatamente com quem eu havia dividido minha cama por todos esses anos. Luciene, descobri depois de uma pesquisa rápida nas redes sociais de Rogério. Luciene Santos, 29 anos, influenciadora digital especializada em lifestyle e viagens. Cabelos loiros impecáveis, corpo esculpido, sorriso perfeito para selfies. Exatamente o tipo de mulher que Rogério sempre brincava que achava atraente, enquanto eu ria pensando que eram apenas piadas inofensivas de marido. Que ingenuidade a minha. Mergulhei fundo no perfil dela. As fotos dos últimos 6 meses contavam uma história paralela à minha vida. Ela em restaurantes onde Rogério dizia ter ido sozinho para prospectar novos fornecedores, paisagens de Camboriú que eu reconhecia das suas descrições de viagens, de trabalho. Até mesmo uma foto sua usando um colar que eu havia estranhado quando o vi na gaveta dele, mas que ele justificou como presente para uma cliente especial. Mentiras. Tudo eram mentiras sobrepostas com a precisão de um arquiteto da falsidade. Mas foi quando comecei a investigar mais profundamente que descobri que a traição era apenas a ponta de um iceberg muito maior e mais perigoso. Acessei nossa conta bancária conjunta, algo que raramente fazia, já que confiava cegamente em Rogério para cuidar das finanças, e encontrei movimentações estranhas. Saques grandes sem explicação, transferências para contas que eu não reconhecia. Empréstimos feitos em nosso nome que eu desconhecia completamente. Meu estômago se revirou. Não era apenas uma questão emocional. Rogério havia comprometido nosso futuro financeiro, e eu nem sabia. Liguei para a escola avisando que precisava faltar por motivos pessoais e passei o dia inteiro investigando. Descobri que havia 3 cartões de crédito em meu nome que eu nunca havia solicitado, todos com limites estourados. Encontrei contratos de financiamento para equipamentos da empresa dele que usavam nosso apartamento como garantia. E o pior, uma dívida de quase R$50 mil com um agiota, descoberta através de conversas antigas no WhatsApp que ele pensou ter apagado. Quando Rogério chegou em casa naquela noite, eu estava sentada à mesa da cozinha com uma pilha de papéis à minha frente. Ele parou na porta, avaliando a cena como um animal que farejara o perigo. Bianca, o que é tudo isso? Nossas vidas, respondi sem levantar os olhos dos documentos. Ou melhor, os destroços do que restou dela depois que você terminou de mentir, trair e roubar. Ele se aproximou devagar, tentando ver os papéis. Eu posso explicar. R$50 mil, Rogério. Ergui os olhos para encontrar os dele. R$50 mil com agiotas. Nosso apartamento como garantia de empréstimos que eu nem sabia que existiam. Cartões de crédito em meu nome que você usou para bancar suas escapadinhas românticas com a Luciene. A cor sumiu do rosto dele. Como você descobriu sobre... Sobre tudo? Sorri, mas não havia humor algum na minha expressão. Aparentemente, você subestimou a capacidade investigativa de uma professora de literatura. Sabemos ler entre linhas,
Sabemos conectar fatos aparentemente desconexos. Sabemos construir narrativas. E a sua narrativa, meu querido, está mais furada que peneira. Ele se sentou pesadamente na cadeira ao meu lado, colocando a cabeça entre as mãos. Por um momento, quase senti pena. Quase. Mas aí me lembrei de cada noite que ele voltou para casa e me beijou depois de estar com ela. De cada "te amo" murmurado no escuro, enquanto planejava como nos arruinar financeiramente. O que você quer de mim, Bianca? A pergunta pairou no ar como fumaça tóxica. O que eu queria? Justiça. Reparação. Que ele sentisse uma fração do que eu estava sentindo. Que pagasse por cada lágrima que me fez derramar, por cada sonho que destruiu, por cada mentira que me fez engolir. Primeiro, disse calmamente, você vai me explicar cada centavo dessa bagunça, cada dívida, cada empréstimo, cada transferência misteriosa. Tudo. E depois, sorri novamente, e dessa vez havia algo perigoso naquela expressão. Depois, meu querido, você vai descobrir que sua esposa ingênua está oficialmente extinta e que a mulher que sobrou no lugar dela não é nem um pouco disposta a perdoar. Rogério me olhou como se me visse pela primeira vez. E talvez fosse exatamente isso que estava acontecendo. A Bianca que ele conhecia havia morrido naquela noite chuvosa. Quem estava sentada ali agora era alguém muito mais perigoso. Uma mulher, sem nada a perder, e com uma sede de justiça que crescia a cada revelação. E eu estava apenas começando a escavar. Uma semana após confrontar Rogério, decidi que era hora de conhecer Luciene pessoalmente. Não por masoquismo ou curiosidade mórbida, mas porque precisava entender exatamente com que tipo de pessoa estava lidando. No jogo que estava prestes a começar, conhecer todos os jogadores era fundamental. Descobri através das redes sociais dela que Luciene frequentava religiosamente um café na Lagoa da Conceição todas as quartas-feiras pela manhã. Aparentemente, era seu momento de inspiração para criar conteúdo sobre vida saudável e mindfulness. A ironia de uma mulher que destruía casamentos falando sobre equilíbrio espiritual não passou despercebida. Cheguei ao café da Lagoa às 10h30. Escolhi uma mesa estratégica com vista para toda a entrada e esperei. Não precisei aguardar muito. Luciene entrou às 11 em ponto, exatamente como seu perfil no Instagram sugeria que faria. Cabelos, loíros cascateando sobre os ombros, roupas de grife que custavam mais que meu salário mensal, aquele andar confiante de quem nunca teve que se preocupar com as consequências dos próprios atos. Ela se acomodou em uma mesa próxima à janela, pediu seu café orgânico com leite de coco e começou a preparar o setup para suas fotos. Observei-a por alguns minutos, estudando seus gestos, sua expressão, a maneira como checava o celular, a cada 2 minutos, provavelmente esperando mensagens do meu marido. Foi então que tomei uma decisão impulsiva. Levantei-me e me aproximei da mesa dela. Com licença, disse com o sorriso mais doce que consegui arrancar. Você não é a Luciene? Sigo seu trabalho no Instagram. Adorei seu último post sobre autocuidado. Ela ergueu os olhos e por um momento vi uma expressão de cautela. Mas o ego falou mais alto e ela sorriu de volta. Ah, que fofa! Obrigada pelo carinho. Quer sentar? Sempre adoro conhecer as seguidoras. Sentei-me à sua frente, observando cada detalhe de perto. Ela era bonita, não havia como negar, mas havia algo calculado demais em sua aparência. Cada fio de cabelo no lugar certo, cada gesto estudado para causar impacto. Era uma obra de arte criada especificamente para seduzir homens como Rogério. Me chamo Bianca, disse, esperando alguma reação. Nada. Ou ela era uma atriz excepcional, ou Rogério nunca havia mencionado meu nome para ela. De alguma forma, isso doeu mais que qualquer mentira que ele havia me contado. Prazer, Bianca. Você trabalha com o quê? Sou professora. Literatura. Tomei um gole do meu café, mantendo o tom casual. E você? Além do Instagram, claro. Tenho algumas parcerias. Trabalho com marketing digital. E estou começando um negócio novo com um sócio.
Seus olhos brilharam quando falou sobre o sócio. Turismo. Ele tem muita experiência na área. Meu estômago se contraiu. Rogério não estava apenas tendo um caso, estava planejando um futuro com ela. Usando meu dinheiro, minhas garantias financeiras, para construir uma vida nova com sua amante. Que interessante, murmurei, forçando outro sorriso. Turismo é uma área promissora aqui em Florianópolis. Sim, e ele é tão competente, tão visionário. Ela suspirou dramaticamente, como uma adolescente apaixonada. Às vezes acho que a vida nos prega essas peças, sabe? Quando você menos... Espera, encontra a pessoa certa no momento errado. Momento errado. Como se o fato dele ser casado fosse apenas um pequeno inconveniente temporal. E não uma questão de caráter. E essa pessoa já está livre para viver essa história com você? Luciene hesitou por um segundo. Depois acenou vagamente com a mão. A situação é complicada. Ele tem alguns compromissos a resolver primeiro, mas o amor sempre encontra um jeito, não é? Compromissos. Eu era um compromisso a ser resolvido. Continuamos conversando por mais 20 minutos. Ela falou sobre seus planos, sobre como pretendia expandir sua presença digital, sobre a casa, dos sonhos que queria ter na Praia Brava. E a cada palavra, eu entendia melhor a extensão do plano que meu marido havia traçado. Não era apenas uma aventura. Era uma saída de emergência da nossa vida conjugal, financiada com meu dinheiro e minhas garantias. Quando finalmente me despedi, Luciene me deu um abraço caloroso e disse que esperava me ver mais vezes, que eu parecia uma pessoa com uma energia muito boa. Saí do café com mais informações do que havia imaginado obter, mas também com uma certeza cristalina. Rogério e Luciene haviam subestimado completamente o adversário que tinham pela frente. No caminho para casa, parei em uma papelaria e comprei um caderno novo. Tinha muito o que planejar. Se eles queriam jogar esse jogo, eu mostraria como se joga de verdade. Mas primeiro, eu precisava de ajuda profissional. E foi quando me lembrei do cartão que uma colega havia me dado semanas atrás, de um jornalista investigativo que havia ajudado a expor um esquema de corrupção na prefeitura. Caio Mendes. Talvez fosse a hora de fazer uma ligação. Afinal, se Rogério queria brincar com fogo, eu garantiria que ele conhecesse o verdadeiro significado de se queimar. Caio Mendes aceitou me encontrar em uma cafeteria discreta no centro de Florianópolis. Pela voz no telefone, imaginei alguém mais velho, mas o homem que se aproximou da minha mesa era surpreendentemente jovem, talvez uns 30 e poucos anos, com olhos atentos que pareciam analisar cada detalhe ao redor, cabelos castanhos ligeiramente desalinhados, uma barba por fazer que sugeria longas horas de trabalho e uma expressão séria que se suavizou quando me cumprimentou. Professora Bianca? Sou eu. Obrigada por aceitar me encontrar. Ele se sentou à minha frente, pedindo apenas um café preto. Sua colega me contou vagamente sobre sua situação. Problemas conjugais que envolvem questões financeiras? Respirei fundo. Contar para uma estranha era uma coisa, mas explicar para um jornalista investigativo toda a extensão da traição e fraude do meu marido parecia tornar tudo mais real, mais grave. Meu marido está tendo um caso há meses, usando nosso dinheiro para financiar a relação. Mas descobri que vai muito além disso. Abri a pasta que trouxera, mostrando as evidências que havia coletado. Empréstimos fraudulentos, cartões em meu nome, dívidas com agiotas. E aparentemente ele está montando uma empresa com a amante. Caio examinou os documentos em silêncio, suas sobrancelhas se franzindo a cada nova descoberta. Quando terminou, me olhou com uma expressão que misturava profissionalismo e algo que parecia indignação pessoal. Isso é muito sério, Bianca. Estamos falando de estelionato, falsificação de documentos, uso de identidade alheia para obter crédito. Ele pausou, me estudando. A questão é, o que exatamente você quer fazer com essas informações? Justiça. Respondi sem hesitar. Quero que ele pague por tudo que fez, legalmente. Caio assentiu devagar. Posso ajudar a expor isso tudo, mas preciso que você entenda os riscos. Uma investigação desse tipo pode ser invasiva,
para todos, os envolvidos, incluindo para mim, principalmente para você. Seus olhos encontraram os meus, e havia algo gentil ali, uma preocupação genuína que me surpreendeu. Rogério vai tentar se defender. Pode usar informações pessoais suas, distorcer fatos, criar narrativas alternativas. Você precisa estar preparada para isso. Pensei nas palavras dele por um momento. Rogério realmente tentaria me destruir, quando percebesse que estava perdendo o controle da situação. Mas eu já não tinha muito a perder mesmo. O que você precisa de mim? Acesso aos documentos originais, testemunhos, evidências que possam corroborar as fraudes. Ele fez uma pausa. E paciência. Investigação leva tempo. Durante as 2 horas seguintes, revisamos cada documento que eu havia trazido. Caio fazia perguntas precisas. Anotava detalhes que eu nem havia percebido. Conectava pontos que pareciam isolados. Era impressionante vê-lo trabalhar. Cada pergunta revelava uma mente analítica afiada e uma experiência que ia muito além da idade que aparentava. Há uma coisa que me intriga, disse ele, fechando seu bloco de notas. Por que sua colega me recomendou especificamente? Quero dizer, existem outros jornalistas na cidade que poderiam ajudar. Hesitei. A verdade era que eu também havia me perguntado a mesma coisa. Ela disse que você tinha experiência com casos de corrupção financeira e que era confiável. Caio sorriu pela primeira vez desde que chegara, e isso transformou completamente seu rosto. Confiável é uma qualidade rara no meu meio. Por que aceitou me ajudar? Quero dizer, isso nem é uma história pública relevante. É só o drama pessoal de uma professora traída. Ele me olhou por um longo momento antes de responder. Porque já estive do outro lado. Já fui o ingênuo que confiou na pessoa errada. Sua voz carregava um peso que falava de experiências dolorosas. E porque homens como seu marido precisam entender que não podem simplesmente destruir vidas sem consequências. Quando nos despedimos, Caio me entregou seu cartão. Qualquer movimento suspeito, qualquer tentativa de intimidação, você me liga imediatamente. E Bianca? Ele pausou na porta da cafeteria. Cuidado em casa. Homens desesperados fazem coisas desesperadas. Voltei para casa com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em semanas, não me sentia completamente sozinha nessa batalha. Caio havia me olhado não com pena, mas com respeito. Como uma aliada capaz, não como uma vítima desamparada. Quando Rogério chegou naquela noite, eu estava preparando o jantar normalmente, como se nada tivesse mudado. Ele hesitou na porta da cozinha, claramente surpreso com minha aparente tranquilidade. Como foi seu dia? Perguntei, sem me virar, do fogão. Normal. E o seu? Produtivo, respondi, virando-me para ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Muito produtivo. Ele não fazia ideia de quão produtivo havia sido realmente. E quando descobrisse, seria tarde demais para recuar. O jogo havia oficialmente começado, e agora eu tinha o parceiro certo para jogá-lo. O jantar de aniversário dos meus pais seria o cenário perfeito. Rogério sempre insistia em comparecer a esses eventos familiares, representando o papel do genro exemplar. Minha mãe o adorava, meu pai o respeitava, e meus irmãos o consideravam parte da família. Era exatamente essa imagem que eu pretendia despedaçar. Durante 2 semanas, Caio e eu trabalhamos como detetives. Ele conseguiu rastrear as transações fraudulentas, documentar as mentiras sobre a empresa fantasma que Rogério pretendia abrir, com Luciene, e até mesmo descobrir que havia outras vítimas, clientes que foram lesados em negócios anteriores. O dossiê que montamos era devastador, mas o golpe de misericórdia veio quando descobri, através do advogado que Caio me indicou, uma brecha legal nos contratos que Rogério havia assinado, usando nosso apartamento como garantia. Por uma questão de datas e documentação inadequada, eu poderia anular tudo e transferir o imóvel integralmente para meu nome. Ele havia tentado me roubar e, no processo, havia me entregado toda a munição de que eu precisava. Na noite do jantar, arrumei-me com especial cuidado.
Escolhi o vestido azul que Rogério sempre disse que era seu favorito. Prendi o cabelo de uma maneira que ele costumava elogiar. Queria que ele se lembrasse de como era me amar antes de descobrir o que custava me trair. A casa dos meus pais estava cheia. Tios, primos, amigos próximos. Todos que haviam testemunhado nosso casamento e acreditavam na nossa felicidade conjugal. Rogério chegou atrasado, como sempre, com flores para minha mãe e desculpas sobre trânsito. Representou perfeitamente o papel, beijando minha testa e perguntando se eu estava bem. Estou ótima, respondi, segurando sua mão um pouco mais forte que o normal. Aliás, tenho uma surpresa para você depois do jantar. Ele sorriu, sem desconfiar, de nada. Durante o jantar, observei-o interagir com minha família como sempre fazia, charmoso, atencioso, engraçado. Meu coração se apertou pensando em como todos se sentiriam traídos quando soubessem a verdade. Mas eles mereciam saber quem realmente era o homem que estavam acolhendo em suas vidas. Quando chegou a hora da sobremesa, levantei-me e bati levemente na taça com uma colher, chamando a atenção de todos. Eu gostaria de fazer um brinde, anunciei, mantendo o tom festivo. Aos 8 anos de casamento com Rogério, que me ensinaram muito sobre amor, confiança e descobertas. Todos sorriram, erguendo as taças. Rogério me olhou com carinho, ainda inconsciente do que estava por vir. Na verdade, continuei, tirando um envelope da bolsa. Gostaria de compartilhar algumas dessas descobertas com vocês. Olhei diretamente para Rogério. Como o fato de que meu marido tem mantido um relacionamento paralelo há 6 meses com uma influenciadora chamada Luciene Santos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As taças pararam no ar. Os sorrisos se congelaram. Rogério ficou branco como a toalha da mesa. Bianca, o que você está fazendo? Murmurou ele. Estou contando a verdade. Respondi calmamente, abrindo o envelope. A verdade sobre os 50 mil reais que você deve a agiotas. Sobre os cartões de crédito que abriu em meu nome para financiar suas escapadas românticas. Sobre os contratos fraudulentos que comprometeram nosso apartamento para bancar a empresa que pretende abrir com sua amante. Meu pai se levantou da cadeira, o rosto vermelho de raiva. Que história é essa, Rogério? Eu posso explicar. Ele começou, mas sua voz falhou. Não precisa, interrompi, espalhando documentos sobre a mesa. Tudo está aqui. Cada mentira, cada fraude, cada transferência ilegal. Inclusive o fato de que, graças à sua ganância e incompetência jurídica, eu consegui anular todos os contratos e transferir nosso apartamento integralmente para meu nome. Rogério me olhou com uma expressão de choque absoluto. Você não pode fazer isso. Já fiz. Sorri, tirando outro documento da bolsa. E também já entrei com um processo por estelionato e uso indevido de documentos. Meu advogado estima que você pode pegar de 2 a 6 anos de prisão. Ele se levantou bruscamente, a cadeira caindo para trás. Vocês não sabem de nada. Ela não é a santa que vocês pensam. Ela o quê, Rogério? Minha mãe interrompeu com uma frieza que nunca havia visto nela. Ela descobriu que você é um mentiroso e um ladrão. Durante os 20 minutos seguintes, assisti Rogério tentar se defender, inventar desculpas, culpar a mim, culpar as circunstâncias, qualquer coisa menos assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Mas cada palavra que saía de sua boca apenas cavava mais fundo sua própria sepultura. Quando finalmente saiu da casa dos meus pais, expulso pelo meu pai e pelos meus irmãos, eu me senti vazia, não vitoriosa, não satisfeita, apenas aliviada. 3 meses depois, Rogério deixou Florianópolis. Luciene o abandonou assim que descobriu que ele estava falido e enfrentando processos criminais. Ele tentou me procurar algumas vezes, pedindo perdão, implorando uma segunda chance. Mas a Bianca que poderia ter considerado isso tinha morrido naquela noite chuvosa de março. Hoje, sentada na varanda do meu apartamento, olhando o mar que sempre amei,
percebo que a vingança não me devolveu o amor perdido, mas me devolveu algo muito mais valioso: o respeito por mim mesma. E às vezes, quando Caio passa para tomar um café e conversamos sobre justiça, segundas chances e recomeços, sinto que talvez ainda existam surpresas boas guardadas para mim. Afinal, superar não é esquecer, é recuperar o poder sobre a própria história. E eu finalmente havia recuperado o meu. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.